Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Professor Neto aqui, oitavo ano agora. Vamos falar hoje sobre o Segundo Reinado. Não temos nada para corrigir da aula anterior, porque era uma pesquisa, vocês foram me mandando e eu fui dando a devolutiva para vocês. Quem não me mandou ainda está em tempo. Manda, não deixa para depois, não deixa para o final, não deixa para dezembro nem para janeiro. Manda agora, tá? Faz, manda, é facinho. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar com vocês a guia. Pessoal, apareceu aí? Sim ou não? Sim, sim, sim. Então tá certo. Pessoal, hoje nós vamos falar do segundo reinado, né? Se o primeiro reinado era o Dom Pedro I, o segundo reinado é o Dom Pedro. Xiii. O Dom Pedro II, galera, o cara que tá na novela lá, o Selton Mello. Segundo reinado, Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, segundo e último. Depois dele começou a República do Brasil, tá? E nós vamos falar também desse conflito chamado Guerra do Paraguai, que aconteceu durante o segundo reinado, tá? É um período bem longo, tá, gente? É um período bastante grande aí pra gente estudar. Então vamos lá, pessoal. Como que começa o segundo reinado? Lembrando que antes do segundo reinado, o Brasil estava durante o período regencial, tá? Por quê? O Dom Pedro I vai embora, vai ser rei de Portugal, certo? Olha que coisa paradoxal, né? O Dom Pedro I, ele proclama o Brasil independente, separado de Portugal, e logo depois ali, pum, ele volta para Portugal para ser rei de lá, né? Até esquisito, mas a história é cheia de coisa esquisita. E durante o período regencial, outras pessoas governavam em nome do Dom Pedro II porque ele era muito jovem, muito novo, tá? Em 1841 vai começar o segundo reinado com o chamado golpe da maioridade, tá, gente? Mais um golpe aí no Brasil. O Brasil lotado de golpes da sua história política inteira, tá? O filho do Dom Pedro I, também chamado Pedro de Alcântara, ele é coroado Dom Pedro II com apenas 15 anos. Foi depois de ter sido aprovada uma lei que permitia que com 15 anos ele fosse coroado imperador Dom Pedro II em 1841. É um golpe porque a lei aprovada contrariava a Constituição. Nós chamamos de Segundo Reinado o período em que Dom Pedro governa o Brasil, de 1841 a 1889. Então você tem aí 48 anos de Segundo Reinado. É bastante, tá, gente? 48 anos de Dom Pedro II como imperador do Brasil. É um período de prosperidade econômica, graças à cafeicultura. Galera, na cafeicultura, o que é cultivado? Ninguém sabe? Café. 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 Muito bem, café, né, gente? Café. O Brasil, grande produtor de café até hoje, tá? Grande exportador de café. O Brasil exporta muito café ainda hoje. Então, onde eram essas plantações de café? Principalmente no Vale do Paraíba, que é o Vale do Paraíba ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, tá pegando um pouquinho de Minas Gerais, né? Em especial no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, conforme a gente falou, né? Mas chega a pegar até mesmo o Espírito Santo aqui, né? Você tem um pouco no Goiás, um pouco no Mato Grosso do Sul, um pouco no Paraná, mas principalmente São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, né? Já era uma província muito importante, mas o que hoje é atualmente o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, eles vão ter muita proeminência a partir do período do segundo reinado, e eles vão inclusive depois que for feita a proclamação da República, né, vão se assumir como protagonistas da política brasileira. Ó quem tá aqui, galera, Ribeirão Preto. Já ouviram o hino de Ribeirão Preto? Tem uma parte de Ribeirão Preto que fala assim: Ribeirão Preto, terra do café. Então, Ribeirão Preto e a sua região aqui toda, né, inclusive Pradópolis e etc, né, as suas cercanias, plantava-se café, tá? Nesse mapa você tem, então, amarelinho até 1850, depois de 1850 a 1900, que é quando começou a haver a expansão
do café, tá? Então, vamos prosseguir aí. Política do segundo reinado, galera. No segundo reinado, a gente tinha os regressistas, né, que fundaram o Partido Conservador, e os progressistas que formaram o Partido Liberal. Então você tem dois partidos aí grandes, né? Lembrando, o Dom Pedro II, apesar de ser imperador, pera aí, galera. Deixa eu mandar o link aqui para uma aluna que ela tá pedindo aqui. Pera aí. Beleza. Então vamos continuar. Então, pessoal, esses dois partidos, eles vão disputar entre si a hegemonia, especialmente ali do Congresso, né? Vão ser deputados e tal. E eles vão ter suas desavenças, né? Eles discordavam sobre a centralização do poder. Os liberais, gente, que eram os progressistas, eles apoiaram o golpe da maioridade. Então, Dom Pedro, o Dom Pedro II, em forma de agradecimento, em forma de aliança e tal, deu ministérios para eles, né? Ou seja, eles comandavam áreas grandes como economia, né? E etc. Comandavam como ministros dessas áreas. Durante a política do segundo reinado, nós tivemos também, por exemplo, algumas coisas interessantes. Eleições do cacete. É do cacete mesmo, tá, galera? O nome não tá errado, não. É assim mesmo. Eleições do cacete, porque eleições cheias de fraude, cheia de violência, tudo zoado. Os liberais garantiram maioria na Câmara, apesar das fraudes e violência, e não tinha ninguém para discordar disso, tá? Você tinha o parlamentarismo às avessas, porque olha só, pessoal, no parlamentarismo, o que acontece? Você tem um rei ou uma rainha, tá? Isso a gente já estudou lá no 7º ano. Então você tem um rei ou uma rainha no parlamento. E ele. Isso, por exemplo, na Inglaterra, né? Um rei e uma rainha, e você tem o parlamento, que é onde se discutem as leis. No parlamentarismo, os deputados, né? Os membros da Câmara, eles apontam um primeiro-ministro que vai comandar o país, certo? Junto, né, ao lado ali do rei e da rainha, tá? No Brasil, era ao contrário, era as avessas. O Dom Pedro que vai escolher o primeiro-ministro. Então, não eram os deputados que escolhiam, era o próprio Dom Pedro II que escolhia o primeiro-ministro. Por isso é o parlamentarismo às avessas, parlamentarismo ao contrário, tá? Nós vamos ter também política de conciliação, tá? O Dom Pedro I vai criar um ministério só para a galera liberal e conservador ficar de bem, acalmar os ânimos, botar um pano quente, porque eles viviam brigando entre si, tá? Vamos prosseguir. Vamos falar da Guerra do Paraguai, pessoal, não é muito longo, a gente já vai terminar loguinho, tá? Então, entre 1864 e 1870, 6 anos, tá? O Brasil se envolveu num conflito. Houveram outros conflitos, tá? Durante o segundo reinado, mas é importante a gente falar da Guerra do Paraguai aqui. O Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai. Vocês sabem que o Paraguai é um país que fica aqui do lado do Brasil, né? Muita gente vai lá. Bem-vinda, Nayara. Muita gente vai pro Paraguai para comprar muamba hoje e tal, né? Ou mesmo vai visitar e etc. Mas o Paraguai já foi um dos países mais para frente, assim, da América Latina, tá? O Uruguai e a Argentina vão se juntar com o Brasil e formar a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Essa guerra vai ser financiada, incentivada pela Inglaterra. Por quê, professor? Porque, se vocês se lembrarem, galera, a Inglaterra ela era o país mais avançado tecnologicamente do mundo, tá? Ela foi lá que houveram as revoluções industriais, as máquinas surgiram lá e tal. E eles que vendiam muita coisa aqui para a América, tá? O Paraguai estava começando a se industrializar. E a Inglaterra vai falar assim: eu vou perder essa boquinha aí do
Paraguai vai começar a exportar para esse pessoal aí. Vamos arrumar um conflito com eles. Então, quais foram as causas alegadas para a Guerra do Paraguai, né? O Solano Lopes, que era o líder do Paraguai, é, ele fazia uma espécie de expansionismo, tá? Ele queria anexar. Micael, bem-vindo. Ele queria anexar áreas do Brasil e da Argentina. Então também tinha uma ideia expansionista, certo? Ele queria expandir o, o território paraguaio. O Brasil queria livre navegação na bacia do Rio do Prata, tá? E esses rios cortavam o Paraguai. Então o Brasil queria o controle também desses rios que cortavam o Paraguai. E também aqui, né, o motivo, talvez o principal, né, porque a Inglaterra vai financiar esse conflito, o Solano Lopes ele vai investir na indústria nacional, em especial a bélica, devido aos planos de expansão. Então a indústria paraguaia estava florescendo. O Paraguai vai perder, né? São 3 países contra o Paraguai, mais o investimento da Inglaterra. O Paraguai vai ficar arrasado devido aos combates. O Paraguai vai ficar literalmente destruído depois, galera. Foi uma guerra bem triste para o povo paraguaio em si, né? Consequências dessa guerra. Além de perder cerca de 80% da população masculina, gente, é muito homem que morreu. Muito homem. Sobraram velhos, algumas crianças e mulheres, tá? No Paraguai. E, lógico, né? Sobraram alguns homens adultos também, né? É... O Paraguai, além disso, teve que assumir as dívidas da guerra contra a Tríplice Aliança, porque quem perde uma guerra, na hora que faz o acordo do fim da guerra, quem perde tem que pagar tudo para os outros países, né? E entregou também pedaços de terra para a Argentina e para o Brasil. Depois, né? E mais muito tempo depois, tá, gente? Os países como o Paraguai e a Argentina, o Uruguai, eles perdoaram essa dívida do Paraguai, tá? O Brasil foi perdoar só no século XX, bem depois, para o Paraguai não precisar pagar isso aí. Fazer guerra, gente, significa gastar dinheiro, e o Brasil contraiu uma grande dívida, né, e teve que tomar vários empréstimos para manter o equilíbrio econômico, além do custo de milhares de vidas. A Inglaterra, como a gente falou, ela financiou, ficou na distância, foi o único país que lucrou, que saiu ganhando nessa guerra aí, né? Emprestou dinheiro ao Brasil e também ao Paraguai depois, para o Paraguai se reerguer, né? Além de e ampliou, obviamente, seus mercados aqui na América. Vários soldados brasileiros eram escravos, tá, gente? Ah, professor, mas o escravo foi para a guerra por quê? Porque prometeu-se, através dos voluntários da pátria, tá? Chamar gente que não era soldado para participar da guerra. Quem voltasse do conflito vivo ganharia a liberdade. Isso vai acelerar também, pessoal, o papo de abolição da escravidão do Brasil, tá? E outros homens livres que não faziam parte do exército também vão se voluntariar para lutar na Guerra do Paraguai, tá? Aí você tem um gráfico, tá, pessoal, do saldo de mortos, né? Então você tem aí homens na guerra. O Uruguai mandou 5.500 homens. O Uruguai é um país menor, né, gente? A Argentina mandou 30 mil. O Brasil mandou de 120 a 150 mil pessoas. Então, galera, e você tem aí que o Brasil, você tem em vermelho escuro são os soldados mesmo, e em vermelho claro são os civis. Só o Brasil em si mandou civis em si. E você tem ali o Paraguai, que são 77 mil pessoas na guerra, tá, gente? O Paraguai chegou a mandar até mesmo crianças, tá? Pra guerra. Tão desesperador que foi a coisa, né? Se você vê, os países ali, o Brasil e o Uruguai, tinham quase. E a Argentina, eles que eram a Tríplice Aliança, né? Tinha quase 3 vezes o tanto de pessoas que lutaram pelo Paraguai. E aí você tem mortos. Do Uruguai morreram 3.100 pessoas, mais ou menos, né? Na Argentina morreram 18 mil. No Brasil morreram de 100 mil de 50 a 100 mil pessoas, e o Paraguai chegou a 270 mil mortos
nesse conflito, né? Ué, professor, mas como que morreu 270 mil se eles mandaram só 77 mil? Gente, o Paraguai ficou arrasado. A Tríplice Aliança invadiu o Paraguai e matou civil também, tá? Gente que não estava participando é, da guerra em si foi morto, né? Pessoas que não eram soldados, mas estavam participando também foram mortos. Então você tem muita morte no Paraguai, um período bem triste, né? Então, beleza, galera. Essa foi a aula. Vamos olhar os nossos exercícios e encerrar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Sei não, professor. Já acabei até o formulário. Ô, louco. Apareceu aí, galera, o formulário? Sim, sim. Sim. Então vamos lá. Qual foi o produto que deu prosperidade econômica ao Brasil durante o segundo reinado? Essa é bem fácil, né? Você tem cana-de-açúcar, café, leite, cappuccino, né? Plantação de cappuccino a gente vê por aí, né? Bastante. 2, observe o gráfico abaixo. Aí você tem um gráfico dos principais produtos agrícolas de 1821 a 1880, né? Porcentagem sobre o valor total de exportação. Então você tem azulzinho é o café, laranjinha é o açúcar, você tem amarelo o algodão, aí um laranja mais clarinho o fumo e o cacau é o verdinho, né? Então você vai olhar aqui e você vai ver quanto mais alto é um produto, né, uma barra, mais ele participa das exportações, tá? Então assinale agora em qual década o café passou a ser o produto mais exportado pelo Brasil. Então, em qual época o Brasil passou a ser, o café passou a ser a barra que está mais alta, né? Em qual década ela passou a ser? Não é necessariamente a década que ela está mais alta, mas sim a que ele passou todos os outros produtos. 3. Leia as afirmações abaixo e assinale as alternativas corretas. Aqui é a política do segundo reinado, tá, pessoal? Então você vai assinalar somente as corretas de acordo com o que a gente falou da política. 4. Observe a imagem do saldo de mortos na Guerra do Paraguai e responda o que se pede. Então é aquela imagem que a gente conversou ali por último, né? Não vou explicar de novo. E você vai falar: quais países formavam a Tríplice Aliança? Quais desses 4 aqui era a Tríplice Aliança? É fácil, hein? B. Quantos homens foram enviados à Guerra do Paraguai pelo Brasil? Então, quantos homens que o Brasil mandou para a Guerra do Paraguai? E qual foi o país com mais mortes devido à Guerra do Paraguai? Qual país, então, teve mais pessoas mortas? Pô, é só analisar o gráfico aqui. Muito simples, tá? Alguma dúvida quanto às questões, pessoal? Não, né? Então tá. Pessoal, então por hoje era isso, tá? Meia horinha aí de aula, nem isso. Muito obrigado pela presença de quem estava presente. E é isso aí. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais.